Olá, meus queridos amigos. Temos hoje a proposta de conversar sobre o Cristo Consolador e a gente traz aqui a mensagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual eu peço a licença para ler a introdução. Então, o que nós temos, né? Vinde a mim, disse Jesus, todos que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bom, então a proposta é analisar ponto a ponto, né, dessa mensagem, desse convite que Jesus nos fez. Então, quando ele convida, quando ele diz, vinde a mim, quem é o Cristo, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Allan Kardec pergunta, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia, a resposta é muito simples, mas muito decisiva. Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Então, o Cristo, né, nessa mensagem, o Cristo Consolador, ele nos convida, ele diz, vinde a mim. Jesus espera um movimento nosso nesse sentido, uma tomada de decisão nossa em direção a Ele, em direção a esses braços acolhedores que Ele nos estende. Vinde a mim. Então nós temos que tomar essa decisão de ir até Ele, né? É um movimento que nós fazemos através do nosso livre-arbítrio. Nós, a qualquer tempo, podemos decidir seguir Jesus, seguir esse modelo, esse guia que Deus nos tem oferecido. E diz ainda mais, todos que estáis cansados e oprimidos. O que é estar cansado e oprimido, né? Então, nós, enquanto seres humanos, enquanto criaturas imperfeitas aqui encarnados, nós temos diferentes tipos de cansaço, né? Cada um diz que só sabe o que sente aquele que está no seu próprio íntimo. Então, nós temos que pensar o que é estar cansado e oprimido. Mas basta a minha visão, a minha opinião? Não. O que será que Cristo quis dizer com isso, né? Então, o homem, ele tem que se cansar, né, das coisas materiais, né? Então, é quando nós nos cansarmos de nos dedicar com ênfase às coisas materiais, né, e não nos voltarmos para as coisas espirituais, é complicado a gente tomar essa decisão do vinde a mim, né? Então, nós temos que estar cansados, né, de sistematicamente, né, de estarmos voltados só para as coisas materiais desse mundo e buscá-lo, né? Mas nos sentirmos oprimidos, de que forma, né? Nós podemos buscar o Cristo de duas formas, pelo amor ou pela dor, né? Só que muitas vezes a decisão que nós tomamos é de acordo com esse sofrimento e essa desilusão pelas coisas do dia a dia, pelas coisas materiais. Não é necessariamente pelo amor, né? Não é uma coisa tão espontânea como poderia ser. E continua, né? O Cristo prossegue. E eu vos aliviarei. Vos aliviarei de quê? Né? Dessa carga pesada que as coisas materiais nos trazem, né? É uma mensagem clara e limpa, né? Ele está dizendo que ele vai nos aliviar, por quê? Porque a sua proposta ela é verdadeira, a sua mensagem ela é eterna, né?
Ele vai nos aliviar porque ele vai nos dar a devida proporção que as coisas materiais têm, ou que nós devemos aplicar a elas, né? Então, ele vai nos dar um alívio através da fé na vida futura, né? E prossegue. E Jesus diz mais o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele diz tomai sobre vós, né? É uma tomada de decisão também. É uma ação. É sair da inércia, né? Da reclamação. E tomar o quê? Tomar o seu jugo, né? Jesus não disse, dá aqui para mim o seu jugo que eu vou carregar para você. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Então, Jesus nos oferta claramente o seu jugo. Por quê? Porque o seu jugo é suave e seu fardo é leve, de acordo com o que prossegue, né, na própria mensagem. Então, e diz mais, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, por que aprendei de mim? Porque Jesus veio e viveu, ele exemplificou, ele era a própria mensagem, a sua vida toda foi uma mensagem, né? E os exemplos dele é o que nós devemos aprender e seguir. Então, quando ele diz aprendei de mim, né, já está voltando lá para aquela questão 625 do Livro dos Espíritos, retomando que ele é o tipo mais perfeito que Deus tem ofertado à humanidade, para nos servir de exemplo. Então é humilde. Ele ainda diz que eu sou humilde, sou manso e humilde. Porque a questão pacífica aqui, o pacífico que se traz, não é estar passivo. Pacífico é diferente de ser passivo. Pacífico é a serenidade, a característica, né, que nós temos de aceitar os desígnios de Deus. E a humildade é outra qualidade que nos leva a exercer as nossas atividades no dia a dia, também de acordo com os desígnios divinos, né? Então, Jesus era as duas coisas, manso e humilde. E ele nos convida a tomar essas duas posturas, né? A partir do momento que fala do vinde a mim, né? E no final ele ainda promete: encontrareis repouso para as vossas almas. E que repouso é esse, né? Será que esse repouso é um descanso eterno, né? É uma estagnação? Não. Nós sabemos que a nossa vida, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que nós continuamos, né? Que a vida segue e que nós estaremos sempre em atividade, buscando o nosso melhoramento, buscando o nosso aperfeiçoamento moral. Então, esse repouso é o repouso de não estar preocupado com as questões puramente materiais. É o repouso da confiança na fé da vida futura, de sabermos que existe um algo a mais, né? Além dessa existência física. Então, é o que a ação no bem nos dá. A ação no bem, ela dá descanso para as nossas almas. Essa compreensão na fé da vida futura, né? Ela nos dá esse repouso para as nossas almas, no sentido de nós não estarmos atribulados no nosso dia a dia com questões que são efêmeras, ou seja, que vão passar. Então, por que as nossas almas? Porque é a nossa porção real, imortal, né? Ele não disse que ia dar repouso para o nosso corpo físico, e sim para as nossas almas. Porque quando nós tivermos a verdadeira fé, nós estaremos, nesse sentido, repousados com Cristo. E prossegue, né? E quando ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, né? É porque o jugo de Jesus, né, é a obediência às leis de Deus. Ele só quer isso.
né? Que nós sejamos obedientes às leis de Deus. E o seu fardo é leve, porque o fardo são os mandamentos de Deus, né? Que representa o trabalho, o que nós temos que executar. É a vivência da lei divina, né? De justiça, amor e caridade. Ora, se Jesus é o nosso modelo, né? Imitemos Jesus. Às vezes nós nos pegamos pensando e algumas pessoas se questionam, mas querem que eu seja o Cristo? É isso mesmo, né? Invocando novamente a resposta que os Espíritos deram a Kardec, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. E por que não imitar Jesus? Nas pequenas ações, no dia a dia, é que nós vamos tomando a decisão, né? Olha, o vinde a mim. Nós vamos tomando a decisão de seguir o Cristo, de realmente apostar e adotar a sua mensagem consoladora. Ele está aí, né? Há mais de 2000 anos essa mensagem já veio para nós, mas nós temos que efetivamente tomar uma decisão de segui-la. E para segui-la nós precisamos entender qual é essa mensagem e precisamos compreender que Jesus é o nosso modelo e que nós devemos procurar imitá-lo. Não é fácil? Nós bem o sabemos. Mas são as pequenas coisas, né, do dia a dia que nós vamos tendo que fazer para procurar nos adequar a essas propostas. E por que não imitar Jesus? Se nós temos várias pessoas, né, temos aí na sociedade ídolos, né? Que ídolos são esses? Porque às vezes nós queremos parecer, queremos ter as coisas que essas pessoas têm, porque nós as tomamos como modelo, e por que não fazer o mesmo com Jesus, né? Que é realmente o nosso modelo permanente. É aquele que traz a proposta da vida futura. Então, quanto mais a criatura aprende com Jesus, mais simplifica a própria vida. E dessa forma se liberta das injunções da matéria, né? E se compromete com a vida espiritual. E assim, né, eu ouvi esses dias dizendo o seguinte: Jesus está no leme, né? Jesus está no controle. Mas que ele não disse que a gente não teria tempestade, que não teria um naufrágio, né? Que não teríamos dificuldades. Aliás, se a gente for pegar o ditado, ele diz o seguinte, que mar calmo não faz bom marinheiro. Ou seja, nós aprendemos com as intempéries do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia. É assim que nós vamos lapidando o nosso caráter, é assim que nós vamos lapidando o nosso ser, né? A nossa parte moral, que nós vamos nos melhorando. A gente diz que pede as coisas, né? Senhor, eu gostaria de ser mais paciente. Mas nós não queremos. Na hora que chega a prova para ver se nós realmente somos mais pacientes, nós não queremos. Nós nos revoltamos com a lição, né? Então, não tem como a gente provar que realmente tomou uma decisão de ser uma pessoa melhor se a prova não vier. E aí, nesse sentido, né, Jesus ainda disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se ele está dizendo, vinde a mim, que eu vos aliviarei, e ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ou seja, é porque ele sabe, né, que o sofrimento ele faz parte do nosso processo de evolução, mas que eles são como crises saudáveis, né, que conduzem à reflexão. Isso nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, eles nos conduzem à reflexão, daí a cura e a purificação. Então, por exemplo, no momento atual que nós vivemos, nessas questões da pandemia, ela é um tempo de refletir, ela é um tempo de pôr à prova a nossa fé, né, no Consolador, que é Jesus. Então, esses momentos de dificuldade são aqueles nos quais nós vamos efetivamente verificar como anda a nossa fé. Nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, é a mãe da esperança e da caridade, né? Ela deve despertar
nobres sentimentos e conduzir a prática do bem. Então, veja, esses momentos de dificuldades que nos trazem reflexão, né? Que às vezes nos faz duvidar de nossa fé, eles vão efetivamente nos levar a essa reflexão. E nós devemos sempre lembrar que nós já temos o Consolador, o Cristo, mas nós temos outro Consolador, né? Porque o Cristo nos disse que enviaria um outro Consolador. E o Consolador prometido, né? O Espiritismo. Porque o Espiritismo, né, ele está totalmente afinado com a mensagem do Cristo. Ele nos reforça a fé na vida futura, né? Na vida espiritual, na vida eterna. Então, e no nosso compromisso também, de nos melhorarmos, né? Ele traz também, se afiniza com essa mensagem do Cristo: vinde a mim, mas tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é suave, e o meu fardo que é leve. Então, é uma tomada de decisão, né, que nós fazemos, que temos durante a nossa vida, a nossa existência, para aceitarmos esse Cristo que está aí há 2000 anos estendendo os braços, nos acolhendo, nos amparando, nos amando. Mas nós também temos que lembrar que Ele está aí, né? Lembrar dessa mensagem consoladora, acolhedora e tomar a nossa decisão de aceitá-lo. Ter fé, esperança, né? E lembrar que isso não é estagnação, não é estar parado, é também ação. Então, o que nós podemos fazer de positivo, né? Nesses momentos de dificuldade? Nós podemos orar, nós podemos ajudar quem está ao nosso lado, nós podemos estender uma mão amiga. Esse momento de distanciamento social, né? Ele não é de nos distanciarmos emocionalmente, afetivamente das pessoas, né? Como o próprio Cristo permanece ao nosso lado. Nós temos diversos mecanismos de estarmos amparando e apoiando todos aqueles nossos irmãos de jornada, de caminhada, e fazermos tudo o que nós pudermos. Então, lembrar que o Cristo é conosco, que essa mensagem ela é de amor, né? Ela é de consolo, e que todos nós podemos estender um pouquinho para todos aqueles nossos irmãos que estão ao nosso lado, aqueles irmãos que estão nessa caminhada, nessa jornada evolutiva conosco. Fiquem em paz.